Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 28 de julho de 2021, são 22 horas e 8 minutos. Lição 12 da classe de jovens. Zacarias, o Messias, a pedra angular. Essa é da aula do dia 19 de setembro, que é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Começando respondendo a nossa hora da revisão. Resposta número 1. Um sacerdote e profeta que fez parte do primeiro grupo que retornou a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Resposta número 2. 40 anos aproximadamente, enquanto os 8 primeiros capítulos apresentam profecias entregues entre 520 e 518 a.C., acreditamos que os capítulos 9 ao 14 apresentam profecias próximas a 480 a.C. Resposta número 3. É o livro mais escatológico de todo o Antigo Testamento e também é o livro mais extenso entre os profetas menores. Resposta número 4. Eles deveriam entender o porquê do jejum. Os judeus deveriam continuar com a prática, mudando a atitude em relação ao ritual. Deveriam fazer de coração e não por obrigação. Resposta número 5. Falam da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém montado em um jumentinho. Apresentam sua traição por 30 moedas de prata, sua morte e seu sofrimento, assim como também anunciam sua segunda vinda em glória como rei vitorioso. Texto do dia. E se alguém lhe disser que feridas são essas nas tuas mãos, dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. Zacarias capítulo 13, versículo 9. Síntese. Zacarias apresentou Cristo como o servo sofredor, que salvará a humanidade, o rei vitorioso, que mostrará o seu poder sobre tudo e sobre todos. Introdução. Zacarias desenvolveu o seu ministério para o primeiro grupo que retornou a Jerusalém após o decreto assinado por Ciro em 538 a.C., que autorizou a repatriação dos judeus exilados. 50 mil judeus, sem contar as mulheres e crianças, retornaram sob a liderança do príncipe Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. O propósito era reconstruir o templo. Com a oposição dos samaritanos, muitos desanimaram e o projeto acabou sendo abandonado. Quantas vezes, quando vamos fazer alguma obra aqui especificamente para o templo, quando algumas pessoas vêm contra a ideia da obra, quantas pessoas não desanimam do projeto e acabam abandonando o projeto? E aqui podemos também trazer para a ideia da nossa jornada cristã. Quantas das vezes a pessoa que aceita a Cristo como Salvador agora tem uma nova vida, é uma nova criatura, entretanto, os seus amigos, os seus ditos amigos, que outrora eram amigos, agora acabam falando mal, começam a zombar da pessoa que aceitou a Cristo, e essa pessoa que aceitou a Cristo acaba se envergonhando e acaba deixando também o Evangelho, acaba deixando a sua decisão por Jesus. Por quê? Porque por sua influência, a influência dos amigos sobre a sua vida. Então, precisamos compreender que, independente das circunstâncias, independente das consequências que venhamos ter por nossa decisão a Cristo, por nossa decisão a estar fazendo a obra do Senhor, certamente algumas pessoas irão zombar, certamente algumas pessoas vão se opor contra essa ideia de que você agora é uma nova criatura, é uma pessoa nova que está fazendo a obra. Ainda assim, você não pode se abandonar, você precisa continuar firme. A Bíblia vai dizer que aquele que retrocede, o Senhor não tem prazer nele. Zacarias, sacerdote e profeta. Zacarias desenvolveu a responsabilidade sacerdotal do ensino ao lado da força encorajadora de um profeta. Ele foi sacerdote e profeta, oriundo da tribo de Levi, era descendente de uma família de sacerdote. Seu nome significa o Senhor lembra. Ele nasceu em terra estrangeira quando os judeus estavam exilados na Babilônia. Fez parte do primeiro grupo composto de 50 mil judeus que retornou a Jerusalém sob a liderança de Zorobabel. Aqui temos uma ideia de quem era Zacarias, de quem era esse sacerdote e também
profeta Zacarias. Há algo bastante interessante que nós vamos ver em Zacarias capítulo 9, versículo 9, que é a profecia de que Jesus entraria na cidade de Jerusalém montado num jumento, né? Data. Ao lado de Ageu, incentivou o retorno da reconstrução do templo. Todavia, sua profecia não se limitou unicamente a este propósito. Ele também se inteirou pela renovação espiritual de Jerusalém e de seu povo. Por isso, entregou mensagens messiânicas que traziam esperança para o povo. Veja que Zacarias, juntamente com Ageu, ele incentivou as pessoas a construir o templo. Quantas das vezes devemos ser essa pessoa que incentiva outras pessoas a fazerem a obra? Quantas das vezes nós nos questionamos sobre que Deus não nos dá uma resposta para isso ou não dá uma resposta para aquilo, mas que não deixa, Deus não usa alguém para falar comigo? E quantas das vezes, na verdade, Deus quer usar cada um de nós? Quantas das vezes o Senhor deseja usar você para uma obra específica, para que o nome dele seja glorificado, e muitas das vezes você não incentiva pessoas a estarem fazendo a obra do Senhor? Sabemos que aqui é mais a ideia do templo, é mais uma construção. Entretanto, no caso ali de Ageu, aqui de Zacarias, não era somente a questão do templo, ali era todo o conjunto da obra, né? Tanto a questão do templo propriamente dito, como também a forma espiritual, né? O renovo para o povo. Então, seja você uma pessoa que incentiva a pessoa a estar na presença do Senhor, que esteja uma pessoa fazendo a obra do Senhor. Quantas das vezes pessoas que estão chegando agora para o Evangelho, às vezes encontram uma barreira, né, de pessoas, né, dos crentes velhos, né? Ao invés de ser um velho crente, é um crente velho, parece que está cansado, e acaba fazendo com que as pessoas que estão chegando agora já fiquem cansadas, né? Porque essa pessoa não incentiva, né? Esse crente velho não incentiva esse novo cristão a ser uma pessoa incentivada, uma pessoa motivada a fazer a obra do Senhor. Que nós venhamos a cada dia ter isso no nosso coração, fazer com que as outras pessoas sejam incentivadas, né? Que nós venhamos ser motivação para essas pessoas, tanto no falar, como também no trato e principalmente no exemplo, né? Estrutura e mensagem do livro. O livro de Zacarias possui algumas singularidades. É o livro mais apocalíptico e escatológico do Antigo Testamento. Também é o livro mais extenso entre os profetas menores. De igual modo, é considerado o livro mais difícil de ser interpretado, e isto acontece por causa de suas visões. Então veremos que a estrutura do livro de Zacarias, ele tem algumas particularidades, tem algumas profecias. Ela é composta por parábolas, né? Símbolos, visões, profecia composta de visão. Então veja também que há todo um contexto no livro. Tem algumas referências diretas, principalmente para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a própria entrada dele em Jerusalém, como é o caso de Zacarias 9:9. Então, veja que é um livro bem complexo, ele é bem estruturado, né? E ele é bem complexo para entender. Quando nós vamos estudar a palavra, acontece algo que precisamos ter harmonia com o Senhor. A Bíblia, ela não é um livro comum. Ela é um livro que sempre quando nós estamos lendo a palavra, o seu autor está presente. Então, dependendo da forma com que você tem a intimidade com o autor da palavra, com o autor do livro, você certamente trará lucidez à sua mente, ao seu coração. E por que isso? Porque a Bíblia diz que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que Ele certamente dará sem lançar em rosto. O que é isso? Quando você está lendo a palavra e você não compreende, o que você faz? Você pede sabedoria ao Senhor da palavra, porque certamente Ele vai te dar uma luz, né? Ele vai te dar um esclarecimento. O Espírito do Senhor vai descer sobre você e você compreenderá as questões bíblicas, porque sabemos que a Bíblia é um livro bem complexo,
tem alguns contextos que nós precisamos levar em consideração, que é o contexto cultural, o contexto histórico, até mesmo linguístico, para que nós venhamos compreender e aplicar corretamente a palavra, para não pegar um texto fora do seu contexto e usar um texto que não está no original, né? No âmbito, né? no seu âmbito natural, porque muitas das vezes nós usamos um texto para elucidar uma outra questão e falamos coisas que não é daquele texto. Por exemplo, tem uma passagem, algumas passagens bíblicas, que está falando especificamente para aquela nação ou para aquele determinado tempo e não para os dias de hoje. Então nós fazemos muitas confusões. Então precisamos compreender que quando nós vamos estudar a palavra, é claro que nós temos que ter intimidade com o seu autor, mas também devemos levar em consideração o que o autor queria passar no texto. E como nós vemos isso? Justamente observando o seu contexto cultural, linguístico, né? Para que nós venhamos assim, também de tempo, né? Para que nós venhamos assim compreender melhor a palavra do Senhor. A atuação de Zacarias, o primeiro sermão. A primeira mensagem de Zacarias tinha como propósito exortar o povo ao arrependimento. Ela foi entregue entre o segundo e o terceiro sermão profético de Ageu. O profeta exortou os judeus a observarem os erros dos seus antepassados, que recusaram ouvir os profetas que os antecederam. A Bíblia diz que ouça os profetas do Senhor e assim irá prosperar. Quando as pessoas acabam por deixar a palavra do Senhor de lado e não observa o que os nossos pais, vamos assim dizer, deixaram de fazer e as consequências que veio, então nós compreendemos que, na bem da verdade, nós devemos levar em consideração o que a palavra está dizendo para nós e levar com sinceridade, de coração. E por que isso? Para que não venham as consequências dos nossos erros, para que nós venhamos assim compreender e assim nos arrependermos dos nossos pecados, das nossas falhas, e assim sermos uma pessoa, um servo do Senhor ou uma serva do Senhor, mais aplicada ao Senhor, mais aplicada ao seu Senhor, né? Que é o caso do nosso Senhor. Então que nós venhamos a cada dia mais ter a ideia do sermão profético, compreender a questão bíblica, para que assim nós venhamos nos arrepender daquilo que nós estamos fazendo, né? As 8 visões. A reconstrução do templo não podia ser vista apenas como uma obra humana, mas como resultado da influência operada pelo Espírito do Senhor nos corações. Como eu falei no início, a questão do templo não era somente a reconstrução do templo, era ali o conjunto da obra, que era justamente a ideia de que o Espírito do Senhor iria influenciar toda uma nação, que toda uma nação iria vir ao arrependimento, que um povo, toda uma geração iria de fato estar com seus corações voltados para o Senhor. Não era somente de ter um templo bonito, um templo reconstruído, um templo formoso, mas sim a essência do Espírito do Senhor. Vemos que nos dias atuais, vemos alguns templos suntuosos, mas que o Espírito do Senhor não habita. Há alguns templos que estão de uma forma, isso aqui eu não vou nem levantar a bandeira de igreja A ou igreja B, eu digo num contexto geral, todas as igrejas, né, independente das denominações, há alguns templos que são bem grandes, são bem suntuosos, têm uma estrutura admirável, mas é extremamente vazia espiritualmente, não tem a palavra, não tem o Espírito do Senhor. Então veja que ali a questão do templo, não era só o templo que era um novo templo, era todas as pessoas estavam voltadas para o Senhor, as pessoas viam o seu arrependimento, e é isso que nós temos que ter hoje, né? Um templo para adorar o Senhor em espírito e em verdade, e certamente com um coração contrito, um coração arrependido diante do Senhor. Uma adoração sincera. A primeira geração de exilados havia sentido profundamente a queda de Jerusalém e chorava com sinceridade. Porém, a segunda geração não conseguia entender a profundidade da atitude e a cumpria apenas como um ritual.
O jejum parecia um incômodo para eles. Este tem sido o problema da geração que nasce na igreja. Há filhos de crentes que cumprem rituais porque se acostumaram, mas não se conscientizam sobre o porquê de tais atitudes. Há quem diga, né, que filho de crente não é crente, e em alguns casos isso é bem verdade, porque aqui está uma das questões, né, da essência, né? As pessoas fazem as coisas, mas não sabem por que estão fazendo. É apenas um ritual, né? Faz aquilo por ritual, porque o meu pai fazia, porque a minha mãe fazia, porque eu vi meu avô fazer, então eu vou fazer também. Então por que você está fazendo? Não, porque meu pai fazia, porque meu avô fazia. Então é sempre uma tradição desnecessária. Ou seja, nem a questão da tradição desnecessária, que é mais uma ideia de que as pessoas estão fazendo e não sabem o porquê está fazendo. E isto é perigoso. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai ficar ali somente numa situação mecânica. Não tem a essência do evangelho ali. Por quê? Porque só está fazendo porque alguém falou para fazer, mas ele não sabe a essência. Então aqui você vê uma geração que era sincera diante do Senhor, mas que a geração que veio depois não entendia, fazia as coisas somente como um ritual. E quantas das vezes hoje, nos templos do Senhor, as pessoas estão fazendo as coisas somente e unicamente por rituais, somente por tradições. Não vou aqui falar contra a tradição, eu digo sobre as tradições desnecessárias, coisas que às vezes pode até ser mudado, mas aqui no contexto direto era uma adoração sincera de uma geração, mas que a outra geração não conseguia compreender, ela fazia apenas como um ritual e não passava de um ritual. E nós precisamos compreender um outro ponto. Quando nós estamos louvando ao Senhor, engrandecendo o seu santo nome, quando vem uma nova pessoa, né, uma pessoa nova, que vem um novo crente, na verdade um novo convertido, nós precisamos passar para essa nova pessoa, né, esse novo cristão, o porquê que nós fazemos e da forma que nós fazemos e por que nós fazemos e para quem nós fazemos, para que a pessoa também compreenda e faça o mesmo, mas com o mesmo amor, com a mesma sinceridade, com o mesmo intento de adorar e bendizer o nome santo do Senhor. E não que venha fazer somente porque o pastor disse para fazer, ou o pai, ou a mãe, ou seja quem for, né? Nossa adoração é bem lembrada, que a nossa adoração precisa ser em espírito e em verdade. Falando do Messias, livramentos futuros. Enquanto os 8 primeiros capítulos motivaram os judeus na reconstrução do templo, nos últimos 6 capítulos o profeta Zacarias transportou-se do presente para o futuro. Cremos que os capítulos finais representam uma mensagem entregue por Deus a Zacarias, próximo a 480 a.C. O jovem profeta já era um ancião. Ele profetizou o castigo divino para as nações ao redor de Israel que causaram sofrimento ao povo de Deus. Quando o povo de Deus, por alguma razão, é afligido, certamente haverá o dia que o Senhor irá contra esse povo. Não contra o seu povo, né? Mas contra aquela pessoa que veio contra o povo de Deus. E muitas pessoas, às vezes, parecem não compreender. Começam a ameaçar a igreja, ao povo de Deus, ao cristão, à pessoa cristã, e se esquece das consequências. Acha, na verdade, pensa no seu coração que nada vai acontecer. Entretanto, nós precisamos lembrar que o nosso Deus é um Deus vivo, que vê todas as coisas, esquadrinha o coração, e Ele entrará com juízo. O Senhor, Ele não deixará as questões impunes, Ele não vai deixar o pecado impune, a afronta impune. A Bíblia diz, em Gálatas 6,7, que o Senhor não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Então, se alguém afrontou a igreja do Senhor, certamente um dia terá de enfrentar este Deus. A singularidade do Messias prometido. Depois de retratar o domínio de um rei conquistador, o profeta apresentou a chegada do rei Salvador. Em Jerusalém, ele viria montado sobre um jumento. Esta profecia se cumpriu na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém. Cristo também foi apresentado como uma pedra angular, ou pedra de esquina. Ele é o fundamento da igreja. Não existe igreja sem Cristo. A igreja do Senhor, e como nós já sabemos, a igreja é do Senhor. A igreja é fundamentada em Cristo.
Cristo é a pedra angular, Cristo é a rocha eterna, Cristo é o fundamento da igreja. Então a igreja está fundada em Cristo e não em Pedro, como acreditam os católicos com base em Mateus 16, 18. Eles têm um entendimento equivocado. Eles acham que quando Jesus disse, te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, os católicos pensam, né, imaginam que que o Cristo estava dizendo que iria edificar a igreja em Pedro. Mas é um grande equívoco, uma vez, claro, que Pedro é um homem, um homem falho. Eu digo era porque estamos falando do passado, né? Porque a igreja do Senhor, ela tem que ser firmada na rocha, em alguém perfeito. Quem é perfeito? O Cristo. Então, quando vemos Jesus falar, Jesus falando para Pedro, te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, essa pedra que Cristo fala, é sobre a afirmação que Pedro disse que Jesus é o Cristo. Então, Cristo estava fundamentando a sua igreja nele, ou seja, no Cristo. Então, não há uma igreja sem Cristo. A igreja sem Jesus, ela não é igreja, ela pode ser qualquer coisa, menos igreja. Por quê? Porque sem Cristo, sem o fundamento da igreja, a igreja não tem poder, a igreja não tem autoridade. Então, uma igreja sem autoridade, sem poder, sem amor, ela não é igreja, ela pode ser qualquer coisa, menos igreja. A igreja, ela é fundamentada em Cristo, porque Cristo morreu por nós. Então, é uma igreja de amor. Pelo menos a ideia, a principal raiz do Evangelho é o amor. Então a igreja tem que ser obrigatoriamente fundada no amor, ela tem que ser firmada no amor, ela tem que ser uma igreja amorosa. E amorosa aqui não é passar a mão na cabeça nos erros. Amorosa aqui também é corrigir o pecado. A igreja precisa corrigir o pecado. E por que isso? Porque muitas das vezes as pessoas compreendem que quando alguém está sendo julgado, não tem amor. Claro que tem amor. Tanto tem amor que quando a igreja ou alguém está falando sobre o pecado de alguém, na verdade isso é um ato de amor. Porque quer que essa pessoa se arrependa do seu pecado e aceite a Cristo como Salvador. Então, na verdade, isso é um símbolo, né, um sinal, um grande sinal de amor. Então, que nós venhamos a cada dia mais ter essa convicção que sem Cristo não há igreja. A igreja é de Cristo. A vitória de Cristo. Diversas nações se reunirão contra Israel no fim do reinado dos 7 anos do Anticristo. Os judeus chorarão arrependidos por suas escolhas erradas e clamarão a Deus que intervirá, destruindo os seus inimigos. O Messias salvará Israel. As pessoas, e aqui diretamente para os judeus, mas nós podemos trazer isso também para nós, de uma forma espiritual, que quantas das vezes falamos do Cristo, falamos que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo morreu na cruz, e quantas das vezes as pessoas zombam da igreja por conta disso. Quantas das vezes as pessoas dizem e acabam tomando escolhas equivocadas. Por que tomam escolhas equivocadas? Porque não acreditam no Cristo. Uma vez que eles não acreditam no Cristo, acreditam nas outras coisas. Então, o que se faz? Tomam suas decisões erradas, fora da palavra, fora do Cristo. Então, vem com qual é a consequência? A consequência são as circunstâncias extraordinárias de coisas terríveis e tenebrosas que acontecem. E aqui, entretanto, é uma alusão direta depois do reinado do Anticristo. Então, que no nome de Jesus, que nós venhamos estar prontos não para a grande tribulação, mas para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando vier, nós venhamos subir com Ele. Conclusão. Reconhecemos que muitas profecias de Zacarias já se cumpriram, historicamente, principalmente aquelas relacionadas ao período interbíblico e ao primeiro advento do Cristo. Tal constatação deve nos despertar para que possamos permanecer em vigilância, pois tudo que foi prometido se cumprirá em seus mínimos detalhes. Ainda que as pessoas tenham a igreja como... A igreja vive dizendo que Jesus voltará, mas Jesus não vem. Ainda que as pessoas brinquem, zombem
da igreja de Cristo, zombem do Cristo, zombem de Deus, certamente um dia tudo findará. Um dia Jesus virá buscar a sua amada noiva, a noiva de Cristo. E terrível será para aqueles que ficarem. E nós que somos salvos na pessoa de Cristo, precisamos continuar nos esforçando para permanecermos salvos em Cristo. Porque a nossa salvação é pela graça mediante a fé. E fé em quem? Fé no Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração. Então que nós venhamos a cada dia mais estarmos firmados na rocha, que é Cristo Jesus, firmado no Messias, na pedra angular, que nós venhamos a cada dia mais compreender que Jesus é o Cristo, que não há igreja sem Cristo e nós somos parte desta igreja. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!